Olá, queridas e queridos alunos. Essa nossa aula, encontro de hoje é sobre os caminhos do coração, o bater do coração. É uma tradição muito antiga, que entra muito também nas nossas palavras, mas que foi também bastante esquecida e, de alguma forma, começa sutilmente a ser recuperada por algumas práticas, alguns autores. Principalmente aí a gente tem em mente Marshall Rosenberg, né, na comunicação não violenta, quando fala que resume praticamente a essência da CNV em torno dessa dimensão do acessar o próprio coração, o falar, né, e por sua vez escutar a partir do coração. O que será que significa isso, né? Tem talvez uma história muito longa, a gente vai ver um pouco disso hoje, tanto em questões etimológicas quanto simbólicas, e esse conceito básico de coração que é muitas vezes tão mal entendido, porque há toda uma dimensão de romantismo, uma dimensão também muito sentimental, que por sua vez perde, né, aspectos de concretude, de profundidade, e aí a gente precisa investigar um pouquinho pelo menos, essa grande tradição que está em várias sabedorias antigas, filosofias e religiões, que tem a ver com caminhos, né, do filosofia, a sabedoria, ouvir o coração. Que é isso? Que órgão é esse, né? Então, da CNV, quando ela pede para dar e falar a partir do coração, lembramos que o aspecto fundamental tem a ver com toda essa dimensão da escuta, da autocompaixão também, né? Se nós fôssemos aí estabelecer uma árvore, da CNV, as raízes estão fincadas na dimensão dessa autoempatia, desse contato da autoconexão consigo mesmo, com o seu próprio coração. De outro lado, né, uma parte dessa árvore falaria da empatia, né, em relação já com os outros, a conexão com o que está vivo no outro. Né? De um outro lado dessa ramificação, a autoexpressão, que é a conexão do que está vivo em mim mesmo e como que eu vou poder expressar isso aí, né? E esse coração estando no centro do processo todo, né? Que esse é o aspecto fundamental. Mas como entender essa dimensão do falar e principalmente aí ouvir a partir do coração? Vamos pegar três primeiros conceitos importantes para a gente entrar nesse tema. Uma visão mais tradicional de coração tem a ver com o bom coração. A gente diz essa pessoa tem um bom coração, ou cordial, né? Isso também está em expressões religiosas, né? Dos mansos e humildes de coração, que tem mais conexão com humildes, né? Conexão com a terra, humildade, né? Esse é um conceito interessante e a gente isso pode tomar isso como um grande valor e um modo de ser humano que se traduz aí nesse aspecto de cordialidade, né? O coração no sentido cordial, daí raiz cordes, né? Cordial, cardia do grego. Esse aspecto que eu consigo funcionar na vida com os pés no chão, com um grau de humildade, sabendo o meu lugar, e aí eu posso valorizar o aspecto do bom coração, não significa que eu não vá me defender, a gente sempre trabalha esses aspectos dos nossos protetores, os lobos, os dragões, como algo importante, mas sabendo que nós temos esse valor fundamental que está muito ligado à solidariedade, à compreensão da própria vida, a conexão com os outros, o bom coração, o aspecto da cordialidade. O outro ponto, outro conceito que eu gostaria de trazer agora é o aspecto da coragem. Então, a gente chamaria o coração de leão, né? Da fidelidade, da lealdade, da força, né? Que tem a ver também com essa core, né? Coragem, que tem a ver com essa ação do coração, e como que tem a ver com o peito, o enfrentamento, né? Tem a ver com a luta também, com a justiça, e é uma dimensão de um coração mais que se impõe mais forte, né? E o coração de leão, um coração lutador, o coragem. A coragem não é só no sentido de um coragem de lutar como se fosse um guerreiro, né? Um leão,
mas a coragem da transparência, a coragem de olhar para a dor, a coragem existencial, né? Essa não adianta ter uma força externa, a pessoa, por exemplo, né, muito forte em termos corporais, ou podendo até ter dimensões mais patriarcais. A nossa tradição patriarcal tem muito essa coisa da coragem, né? Tem que ter coragem, tem isso, aquilo. Então, não é nesse sentido apenas, é no sentido até mais dessa fidelidade, da força do coração de poder lidar com as dificuldades, as dores, a própria impermanência, e aí se manter, né? De alguma forma, a partir da instabilidade, manter alguma estabilidade. O terceiro ponto é o mais profundo nessa visão que eu gostaria de trazer, que tem conexão com anteriores, né? Mas a gente compreendeu o nosso coração como não algo nosso, não é mais meu nesse terceiro ponto. Ele é uma percepção sistêmica de que o coração é um entrelaçamento. Então, quem monta esse meu coração, né? Os meus vínculos, principalmente os vínculos mais intensos e vínculos fundamentais, né? Que me constituem. Então, o meu coração ele é constituído, né? Pelas relações afetivas. Ele é afectado, afecto, né? Ele é tocado, afetado, afite, ele é tocado, fixado, né? Por essas relações. Então, exemplo, quando uma filha minha sofre, quando alguém muito próximo, é como se, às vezes é pior do que a própria pessoa que poderia, né, passar por aquele sofrimento, teria mais força. Alguém vai embora, a gente diz, ele levou um pedaço do meu coração, e de fato, porque ele estava, né, na verdade está, né, sistemicamente ele está sempre ali, mas tem uma outra acontecimento agora, né, que também pode ser um ferimento, e aí é como se destacasse um pedaço do meu coração, fosse embora com aquela pessoa. Então, esse ponto 3 é o mais profundo, você tem que entender que não é meu, ele é um entrelaçamento, então é algo que é a vida que pulsa em mim, as minhas vinculações, e aí é maior do que o meu ego, e como eu me entrego a isso, como eu me volto a isso, ou eu não vejo isso, ou eu não cuido disso, eu não tenho consciência, não tenho presença ao coração. Por isso que muitas tradições vão falar isso, elas tratam-se do retorno ao coração. E assim eu leio muito a comunicação não violenta, já que é pautada, inclusive, como, né, a gente sempre trabalha na cultura de paz, principalmente Gandhi e esses outros autores, mesmo Rogers e outros mais contemporâneos da psicologia, que assentam a sua teoria nesse aspecto altamente vinculatório, que a gente pode chamar de coração. E aí esse conceito ele fala de um centro, que nós sempre conectamos isso, né, o coração ao self. O self, o aspecto mais central, e aí na CNV a gente conecta com uma girafa, sendo essa persona, essa personagem que está mais conectado a esse aspecto mais central. Ela pode retornar o tempo inteiro a essa centralidade. Ela tem uma frequência de contato maior com presença, né, com o que se chama do coração, que é onde estão os afetos, os ferimentos, as dores, as sombras. Então o coração não é romântico, né? Apenas ele é perpassado pelas exclusões também, né, das ordens do amor, dos vínculos, né, da afetividade. Então, vejo como é crucial e como é importante nós nos conectarmos com o nosso coração. Vamos um pouquinho em frente, indo mais além. Nós podemos voltar para trás, por exemplo, pegar Platão, né? No Timeu de Platão, é um dos elementos que aparecem isso, Timeu, né, na obra. Mas tradições antigas, elas vão ter uma das visões, olhando para o ser humano, três grandes áreas para a gente considerar. Isso pode ser muito interessante para nós, essas áreas corporais e existenciais, o que elas nos dizem. Então, essas áreas se dividem em cabeça, coração, né, no centro, e a base. A base é o fundamento de tudo, é o aspecto enraizamento, que a gente trabalha no processo de enraizamento, bioenergia, animalidade, instintualidade, natureza, pé no chão, todo esse aspecto, né, da saúde que vai gerar toda a saúde mental, a base de toda a saúde mental, inclusive. Então, como está esse enraizamento, essa força, porque senão eu decaio, né? A vida é muito energia, né? E aí essa base está muito ligada a isso. Então, como eu estou conectado a essa base? Já é um ponto
que a gente poderia ficar muito tempo, né? E a gente trabalha também esse aspecto todo bioenergético de enraizamento. Tá. A gente hoje, já há um bom tempo, né? Sim, colocou o nosso foco, a nossa atenção, o nosso uso das capacidades humanas, e aí a ergonomia, né, tradição pós-reichiana, que eu me filio, uma delas também, diz que a energia sobe toda para a cabeça. Então a gente fica muito no mundo do controle, da informação, né, técnico, de organizações, disso, daquilo. E aí a gente começa a viver a vida muito a partir da cabeça, a partir dessa virtualidade, do controle, da informação. E todo aspecto que a vida tem de corporal, animal, inclusive dos aspectos do encontro, os aspectos que a gente olha do coração, todos começam a ficar prejudicados, né? E isso é uma das bases primeiras da cultura neurótica, porque é um afastamento da raiz mais sustentável, né, natural, do enraizamento e a subida para a cabeça. Então, mas para essas tradições antigas, então você tem, né, a cabeça, o pensamento, aspectos mais ligados, como diz a medicina chinesa, ligar a terra ao céu, né? Quem faz? Qual a disposição? Qual o elemento, órgão, né? Também metaforicamente falando, humano que faz a conexão entre aspecto meu mais animal de raiz, né, que eu posso ficar até, né, mais preso ali, que não é tão comum agora, né, pelo desenraizamento, mas ou ficar mais na cabeça, né, que todo o estresse que a cabeça causa, as dores de cabeça, inclusive, os problemas do segmento ocular, né? Então, quem faz a ligação entre unir esse aspecto do controle, do racional, com o animal? É o aspecto do coração. Esse aspecto é muito humano, mamífero, mas muito mais ainda humano, porque tem toda a dimensão de geração de afetividade nesse homo, né, nessa espécie homo, depois homo sapiens, que, acima de tudo, é um homo vinculatórios, né, socialis. Ele progrediu, ele evoluiu muito a partir das capacidades de agregação, cooperação, solidariedade, vinculação. E aí a família, né, o mamífero, a mãe, o filho, e esse núcleo da casa familiar, né? E aí o aspecto vinculatório é crucial para a sobrevivência. E hoje várias teorias de trauma, de vinculação, estão trabalhando tanto em cima disso, né? Mostrando como que as crianças, quando, né, sofrem abandono, sofrem desprezo, não são atendidas em suas necessidades, em suas dimensões emocionais, elas ficam altamente prejudicadas, porque elas são esse mamífero especial que se forma, se afirma a partir do vínculo, da afirmação de si, que a gente sempre trabalha a partir da escuta, da aceitação da pessoa, apreciação, né, os grandes aspectos que a gente conecta aí com a CNV. Então, quem faz a ligação é o coração. Se eu não tenho esse bom contato, eu posso ficar, vamos dar exemplos concretos, posso ficar mais frio, calculista, né? Não me sinto mais quase as coisas, né? Ou meramente numa vida animal, material, né? E eu não consigo mais acessar, provavelmente porque tenha muitos bloqueios, e bloqueios tem, congelamentos tem do coração, por causa é um modo de lidar com os ferimentos. Essa é uma percepção muito importante, sistêmica, que nós precisamos ter. As pessoas não são frias, né, por nada, né? Inclusive a CNV não diz pessoa fria, né? Então, meditem muito sobre esse aspecto da conexão, como você retorna ao seu coração. Então, existem práticas, meditações, existem trabalhos corporais, bioenergia de abertura de peito muscular, de confrontar-se com a própria dor, a existência, né? Chorar se for preciso, entrar nas emoções e fazer cada vez mais a experiência do coração, né? Que não vai negar aspecto racional, obviamente, que tem que ser cotejado, acompanhado com aspecto racional, né? Para que tenha lucidez, e, obviamente, um aspecto ecossistêmico, corpóreo, animal, porque senão você não tem energia suficiente para sustentar a bronca aí, né, pessoal? Então, pense um pouco sobre isso. E aí, há uma inteligência em modo próprio do coração. É como uma inteligência significa que é um modo de percepção, um modo de se colocar na vida, mas que pode ser que a gente tenha se afastado muito disso e confiado demais no nosso ego mais racional, que é muito potente,
muita capacidade de juízo, de controle, de estratégias, de coisas para nossa sobrevivência. Ele é muito mais, né, racional, sobrevivencial. Mas essa inteligência do coração, ela, quando se faz presente num relacionamento, o que ela pode nos ajudar? É isso que a CNV traz. Como trazer essa inteligência, essa sensibilidade, essa forma perceptiva de ver, de se conectar. Porque a conexão racional ela tem um nível, e a conexão instintual também tem um nível, e é super importante, tem que ser super valorizado, e tem a conexão que fala dessa vinculação do afectos do coração, né, de como que o outro está dentro do meu sistema também, de como nós somos um ser humano, com seres humanos, como fazemos parte de famílias, como estamos em planos comuns de humildade, de terra, né, de humus, e aí como somos sensíveis, como somos dados ao sofrimento. Essa percepção é a percepção, entre outras, do coração, né? As alegrias, tristezas do coração. Então, o que eu faço com o meu coração? Isso é uma pergunta, porque às vezes a gente se pergunta assim, o que eu, né, faço da minha vida econômica, o que eu faço das decisões que eu tomo no trabalho, profissionais, decisões, muitas decisões que a gente acha importante do dia a dia, sim, tá, até às vezes de cuidar de uma pessoa, mas será que cuida, olha para o próprio coração? O que eu faço com o meu coração é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente vai poder ter se a gente vai a fundo, reflete isso, vai poder escutar. A expressão é a escuta do coração. Não só do outro, escutar e falar com o coração, mas o meu. Então, o que ele está querendo me falar? Né? O que ele sente? Quais os sinais que ele me dão? Eu não sei se vocês sabem, fazer um pequeno parêntese, mas é muito importante porque quem estuda psicossomática, todo esse aspecto da ligação mente-corpo, sabe bem disso, né? Que as doenças dessa ordem cardiovascular, do coração, elas são ainda, né, as primeiras mortes no mundo, né? E a gente sabe que provavelmente na metade dessas pessoas, isso, inclusive um amigo meu, cardiologista, falou, eu não esqueci mais, ele disse, a metade das pessoas que vêm no meu consultório, elas não têm um problema físico, fisiológico, né, no coração. E a outra metade, alguma coisa, né, em geral, às vezes não muito grave, mas enfim, pode ter algo a investigar, né? Mas 100% tem problemas de coração. É interessante, então, para você perceber a ligação psicossomaticamente, corpo, e como que o coração tem uma inteligência própria, e como que eu cuido e olho para esse coração, né? Não só na parte de fazer exercício, ter uma alimentação saudável, natural, mais vegetais, água, etc., que é óbvio para o seu coração, para toda a saúde, né? Mas o coração no sentido emocional. Então, como cuido dessas relações cruciais. E outro ponto bem sistêmico é quem foi expulso, digamos assim, a forceps, né? Forçadamente, mas ainda faz parte, foi expulso da minha consciência, né? E eu não deixo acessar. Então, metaforicamente expulso do meu coração, mas na verdade, se você teve um relacionamento importante e é familiar, está dentro do seu sistema. Então, aquilo pode estar até incomodando, porque eu ainda estou na mágoa, no ódio, ou bloqueei, congelei, mas aquilo ainda tem sintomas dentro de mim, então eu não quero abrir para não. Em geral, isso é muito comum, né? As pessoas me dizem, professor, eu não quero mexer nisso, ok, então você segue a pessoa, mas não quer mexer nos ferimentos. Mas se ele está latejando, se ele está, de fato, é um problema que está ali dentro, uma dimensão sistêmica, você excluiu, não quer ver, e aquilo ainda precisa ser resolvido. Essas são o olhar sobre as exclusões, né, que a gente pode ter ocasionado, tá bom? Fechando esse ponto, eu quero trazer uma história, que é a história do mendigo e do diamante, né? E também lembrar uma frase cristã, bíblica, muito importante. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Eu diria, dá para entender também onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, onde está o seu tesouro, né, está o seu coração, onde está o seu coração, está o seu grande tesouro. Então, o que é tesouro para mim? O que é uma grande riqueza? Muitas coisas são riquezas, são econômicas, e outras coisas de riquezas, de capacidades, de ter, de dons, mas
o que essas tradições colocam é que o grande tesouro tem a ver com assentamento no meu coração, né? Porque o que a gente faz em nome de lutar sobrevivencialmente, né, entrar em conflitos e tudo mais, né, o que isso impacta no nosso coração? Como que ele participa, né? Como que o nosso corpo é afetado pelo nosso ego, vamos dizer assim. Então, o que a sua cabeça está fazendo com o seu corpo, seu coração? Uma pergunta importante. E aí, como eu valorizo esse tesouro? No sentido de valorizar a história do mendigo, né, do diamante. Tinha uma história oriental antiga que havia um mendigo, né, na Índia que saía, né, ok, pedindo, porta em porta. Aí uma vez ele encontrou um grande mestre. Encontrou um grande mestre e o mestre disse para ele: você tem, né, algo muito precioso com você. E ele ficou surpreso, né? Você sabe que eu sempre tenho duas versões da história. Você escolhe uma versão, né? Ele ouviu aquilo, achou interessante, ficou, no primeiro momento até achou bem fascinante e tal, deu uma animada assim, mas ele não conseguiu ir adiante. Na verdade, esse mendigo, dentro das todas as coisas que ele carregava, ele tinha um diamante único, raro, especial, único, né? O diamante único, né? E na tradição budista existe o Sutra do Diamante, que é muito profundo, que tem a ver também com o coração. E aí, só que ele não entrou em contato, não conseguiu perceber esse diamante, né, dentro das tantas tralhas que ele carregava e tantas coisas. E é uma imagem muito trágica do mendigo, porque esse mendigo eu vejo, por exemplo, dentro de pessoas ricas, dentro de pessoas classe média, de todas as classes. Pessoas que têm e precisam acumular cada vez mais são mendigos bilionários, mendigos insaciáveis, mendigos que nada sacia essa fome, porque eles colocam todas as coisas materiais e pessoas e objetos, e tudo na relação objetal, porque eles não conseguiram chegar ao diamante do coração, eles não estão percebendo que está ali. Na versão melhor, que a gente deseja que você entre nessa versão, ele foi treinando, ele foi meditando, ele foi tentando se compreender, e foi, né, abrindo algumas tralhas, abrindo as suas muitas camadas de roupas, e lá dentro ele entrou em contato com esse diamante raro que transformou a vida dele de dentro para fora, não é uma transformação externa, né? Em primeiro lugar, a metáfora é essa. Então, lembrem, quando a gente estiver mendigando, onde está o nosso coração? Cadê a força do coração? Como eu desconectei com isso? Isso está em função de alguma exclusão, de alguma dor, né? De alguma dificuldade? Por que eu perdi a confiança? E provavelmente aí, quando isso é perdido, a gente entra na discórdia, que eu sempre falo para meus alunos, é um dos principais problemas, inimigos que existem, né? Não é o conflito, é a discórdia. Porque o discordes é afastamento com o meu, esquecimento do meu coração. É interessante pegar a dimensão etimológica, né? Você vai ver aí o coração, eu trago como esse aspecto que tem do centro, né? Inclusive em inglês tem um núcleo, né? Core. E aí você tem o core energético, a tradição também corporal, né? E também Reich trabalha muitos desses aspectos energéticos e a força do coração, onde estão falando de essência, um eu mais superior no sentido elevado, um fantasmagórico, né, na cabeça, mas um eu, né, muito corpóreo, muito com dor, com alegria, com ancestralidade, né? Então, esse eu mais self. E aí, como visar a integração do físico, do emocional, da mente, da vontade, né, e da própria alma. E como produzir consciência e liberação aí dentro, esse core, esse núcleo. Cordes, né, também estão centro da vida como pulsação. É muito interessante, porque toda a natureza tem esse princípio básico que a gente chama do par complementar, que isso está bem claro em Reich, né, Wilhelm Reich, o par complementar como funcionamento da natureza, algo bem biológico. Então, o coração é uma grande metáfora desse par complementar, né? Porque você tem diastole, que é expansão, e sístole, né? Sístole, contração, expansão. Então, dentro da gente, é uma metáfora mais pulsante, profunda e ativa do movimento da natureza, né? Os materiais se expandem e recolhem. Aí, alegria,
e tristeza, recolhimento, né? O dia, materiais, e a noite, frio. Então, você vai ver esse movimento nas células, o pulmão faz isso, né? Sistema cardiovascular, célula, é lindo ver esse aspecto, né? Então, isso, a natureza, né, se consubstancia esse movimento, esse fluxo fundamental dentro do nosso coração também, né? E aí, não é só o coração que pulsa, é todo o corpo que pulsa. Então, quando a gente falar de coração, tentem ver a pulsação mais do que o órgão, coração psicológico, emocional, vinculatório, e mesmo quando você pensar no coração, tem imagens aqui, todo a relação. E aí você sabe o conceito número 3, que é o seu coração já sai, é constituído, né, de relações que vêm de trás, familiares e laterais, né, as vinculatórias, né, e frontais que você joga para frente, que são os filhos. Então veja como o nosso coração ele todo vinculado. É muito bonito de ver esses aspectos aí, né? A união, o coração simétrico que você vê na mitologia, né, dois lados, é muito interessante porque ele também é arquetípico, né, super arquetípico, pai e mãe, céu e terra, sol e lua, tristeza e alegria. Então, dois partes do próprio coração que se unem, né? Dois ventrículos. É fabuloso, é pai e mãe, né? Arquetipicamente falando, ok? Então, também já falamos sobre afetividade, né? O affitere, fixar, unir. Olha que interessante, afetividade é aquilo que me une, que me conecta, né? E aí a pergunta que a gente traz, o que e como é tocado o seu coração? O que toca o seu coração? Como diz o grande Campbell, né? Joseph Campbell, um dos maiores mitólogos, né? Siga o seu bliss, o que ele toca, sua bênção, seu aspecto de felicidade, que tem a ver com o que ele toca o seu coração, mas também o que faz o seu coração fechar. Que aspectos que fazem você se retrair, fechar, e podem congelar no sentido de proteger. Como olhar isso como uma proteção? Como trazer afetividade para a própria proteção? Né? Como trazer afetividade para os próprios mecanismos que estão fechando o meu coração, para que essa afetividade, né, ela abra isso, na verdade, ela é a própria afetividade do coração tentando ultrapassar os limites, as prisões que a gente colocou no nosso coração e a nossa afetividade, ok? Indo um pouquinho mais adiante. Olha que interessante. Eu faço sempre a etimologia das palavras essenciais para você ver que tem uma história, uma sabedoria imensa. Então, coração cordial, né? Discórdia é um dos piores problemas, do pior inimigo, como eu falei, porque é a separação total desse coração, né? Ele está lá, mas eu me separei. Concordar não tem a ver com ideias, né? Tem a ver com algo de reconhecimento das pessoas. Aprender de cor, então é muito mais as coisas que a gente não esquece, ou fica às vezes até traumatizado, que fere, mas as grandes alegrias também do nosso coração, então aprender de cor, não é racional. Acordo, né? Então, trabalho muito isso dentro da esfera da justiça, nos cursos na justiça, para mostrar que o acordo só sai muitas vezes quando as pessoas conseguem apaziguar os corações. Né? Quando tem muitas rusgas emocionais, muitos bloqueios, muita mágoa, muito rancor, coisas ali, a pessoa não bloqueia totalmente a mediação, bloqueia o acordo, a negociação. E aí vocês vejam muito isso, né? Por exemplo, nas varas de família, né? Enquanto a gente já viu esses aspectos, de coisas que não se conciliam dentro de uma família, relação com filhos, guarda, etc., porque o acordo originário não é tocado, não há um reconhecimento mínimo em relação ao outro, e eu estou na mágoa em relação ao outro ainda, não consigo dar. Então, quando eu não consigo dar, eu vou puxar tudo, eu não consigo, né, não consigo entrar na doação, e aí o outro também sente isso e ficam no conflito de dois mendigos brigando, né? São mendigos e as crianças, às vezes, que quando são pais, as crianças que sofrem. Então, como entrar de novo, assumir essa dor desse coração, entrar aí dentro e reconhecer e aceitar. Então, coragem já falamos, né? Cardíaco, recordar, olha que coisa linda, né? A recordação
ela é o retorno à minha casa originária, porque o coração tem a ver com o retorno à casa do pai, né, no filho pródigo, né? Essa é uma história metafórica brilhante, porque ele se afasta de quê? Dele mesmo, né? Do sistema familiar, obviamente está ali, tá, a família, o pai, mas aí é uma metáfora também, porque esse coração se confunde com esse pai, porque ele é o retorno à própria casa, né? Não só a casa do pai no sentido divino, mas não, ele também como adulto, como pai, como o que retorna ao próprio coração, porque ele, né, foi lá e gastou todos os bens, ou seja, uma metáfora muito boa de como é a vida, né, material, capitalista, etc. E aí a recordação é ver de onde ele veio. Qual a nossa origem? A nossa origem é isso, é self, é vinculação, é ancestralidade, é força da vida, da natureza. Isso é o core, gente. Olha que coisa potente, coisa linda. Você entendendo o conceito de coração, você entende algo central, né? Então, vejam que coisa maravilhosa. A palavra também misericórdia, eu gosto de resgatar, porque ela tem cordes disso, miseratio, né? E cordes, não contrição em si, mas é a compaixão, mas no sentido mais, né, também de compadecer-se, né? De se, como uma contração e do coração que se volta, e aí ele é compadecido. E aí a misericórdia também tem um sentido de ajuda ao outro, né? O compadecido em relação ao sofrimento meu, mas do outro. E aí a gente vê essas imagens muito bonitas na tradição, principalmente na tradição cristã, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que coisa mais simbólica, potente, fantástica. Um coração, né, aberto no peito, que significa que está conectado com a essência, né? Não o aspecto só da luz, mas o aspecto da essência, o aspecto do central, que é o coração. Aqui está toda a afetividade, todo o vínculo, o aspecto vinculatório. Aqui está a compaixão. Aqui nesses corações estão e também está o feminino e o masculino, essa imagem é brilhante, são dois arquétipos fabulosos, não está só o homem, não é patriarcal aqui, né? Então, vocês vejam que coisa mais linda. E aí, por que essa simbologia, né, do espinho no coração? Eu fui seminarista católico, né? Isso eu sempre me apaixonei por isso, dos espinhos do coração e da própria luz. Então, a luz, porque todo aspecto, né, de central do nosso self, da conexão com a força dos ancestrais e da vida que vem através da ideia e da força do coração, né, dessa pulsação, né? O espinho porque representa o sofrimento e quanto de sofrimento humano tem, a vida é sofrimento, e aí esse convite metafórico religioso, né, vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é uma questão religiosa, vocês têm que ler isso de uma forma profunda, de uma forma arquetípica, de uma forma mítica, para quem entende mito na seriedade, na sabedoria disso, né? E essa sabedoria está dizendo que um grande ensinamento sobre quem pode segurar a barra do sofrimento. Ok, eu seguro com coisas materiais, eu seguro com coisas, tudo participa, mas ele está dizendo que o acesso ao coração, o retorno ao coração, a aposta no coração, o compadecimento, a entrada na vinculação, né, nesse aspecto vai gerar amor, compaixão e bondade, etc., que vai ter conectado a isso, mas tem que passar pelas sombras. Aí isso é forte, isso é potência, isso é o brilho da vida. E quando você está assentado sistemicamente nisso, gente, esse é o essencial que Marshall Rosenberg fala do coração e que Bert Hellinger, que tanta gente fala nos sistemas internos, que a gente trabalha, sempre voltando a essa força, a esse lugar essencial, que também é um lugar que o fardo, né, que são tantos fardos o problema maior dos fardos são as cargas emocionais, mágoa, rancor, raiva, congelamento, etc. Né? Ali onde os fardos podem ser transmutados, trabalhados e aceitos, porque de outra forma eu vou evitar, vou projetar no outro, vou entrar em conflito e vou ficar o tempo inteiro projetando, achando que o mundo é ruim ao outro, e eu estou projetando os meus fardos, meus ferimentos, ainda não estou assumindo, porque não confio ainda suficientemente nessa força do coração. E a prática das práticas do coração, aí são várias, né? Práticas de tradições meditativas, de oração, espirituais, terapêuticas, lúdicas, são muitas coisas que a gente pode, né, continuar conversando em outro momento sobre as práticas, e no final aqui a gente também faz uma meditação sobre esse aspecto, tá? Então,
queridos, eu posso também pegar mais alguma frase para ilustrar isso. Olha que interessante também a visão de Schopenhauer. O coração humano é o coração da vida, né? Numa visão cristã, Deus, né? Mas ele pode ser tomado como metáfora, sem problemas, ferido pela experiência da humanidade. Interessante, né? O coração humano é o coração da própria vida, ferido pela experiência de humanidade, né? Ou seja, a força da vida dentro de mim, de todos os seres, na verdade, né? Como diz também a tradição de São Francisco, ou a tradição da criação, né? No sentido católico da criação, não só da salvação pessoal, mas da tradição budista também. Então, a experiência de humanidade. As dores do mundo são as dores do humano. Isso é interessante porque é uma visão sistêmica, né? Que você perceber que as nossas dores são dores humanas, os problemas nossos são problemas de toda a humanidade. E quando a gente tem essa compreensão e esse sentimento, porque isso também envolve sentir isso como verdadeiro, sentir a partir do meu coração, né, né, mesmo que tenha dor e tenha as dificuldades, entrar nesse reino humano, que a dor até ajuda muitas vezes, né, me puxa para a humanidade, para a terra, tira da megalomania, do ego, etc. Né? Então, isso é uma tarefa humana de primeira ordem, que é o retorno ao coração, ok? Vamos tomar uma aguinha e a gente já continua. Tá? Aqui é uma imagem que eu trago já na tradição indiana, né? Muito antiga, o chamado Anahata, que significa inabalável, né? Tem a ver com força. Esse aqui é uma imagem que é voltada para o que vocês já ouviram falar de chakra. No caso, chakra cardíaco, chakra do coração. Por que eu estou trazendo isso? Porque também nessa tradição, não só cristã, eu também citei compaixão budista, também nessa tradição aí, você vai encontrar esse aspecto de uma força dessa dimensão desse órgão. A rata é, né, inabalável, o som primordial da vida. Representa essa flor, representada por essa flor de 12 pétalas, né? Tem o sangue, o vermelho, tem o verde da natureza, dois triângulos aí encaixados, simbolizando a união de opostos, a união do feminino e de masculino, e a sede do Atman, da vida. E ele está relacionado, esse chakra, com o amor, com a compaixão, com essa caridade, né? E a cura psíquica também. Né? E aí, os trabalhos de yoga e de concentração mental em cima desse chakra para a pessoa poder abrir, como se diz, mais esse aspecto aí, ok? Então, aqui, deixa eu até partilhar uma coisinha diferente com vocês aqui, para vocês verem aqui. Olha que interessante. O desafio do quarto chakra é nos abrirmos ao fluxo desapegado, acho que não está aparecendo para vocês, agora vai aparecer. Nos abrirmos ao fluxo desapegado e sem julgamento, né, da empatia. O sentimento natural do chakra do coração é o calor radiante profundo, a força, a essência, o amor. Ao sintonizar com o ritmo natural do coração, somos capazes de entregar e viver a vida como se apresenta, preciosa, vulnerável, mas também se apresenta com sofrimento, né? Podendo assim caminhar a uma paz maior de espírito e com os outros, né? Então, eu acho que a gente já tem aqui uma boa visão, né? Claro, boa no sentido de que a gente tem aí uma pincelada, né, da importância dessas tradições do coração, e eu vou propor para nós encerrar esse momento com uma meditação, deixa eu colocar aqui a imagem, meditação no coração, tá? Para a gente poder fazer um encerramento, é um exercício interessante. Então, eu peço que você, em primeiro lugar, como a gente sempre faz com meditação, que você feche os olhos, encontre uma postura confortável, principalmente ereta, com a coluna ereta, né? Encaixando bem o queixo, e ao mesmo tempo que você vai buscar um grande relaxamento do corpo, mantém estabilidade e firmeza, lucidez, concentração, né? Sem rigidez, vai soltando ombros, vai soltando boca, vai soltando tudo, fecha os olhos, solta
Uma coisa muito importante que eu trabalho muito é a meditação de relaxamento ocular. Então, tente soltar os olhos, soltando boca, soltando toda a face, como se soltasse o globo ocular, porque é onde tem muita tensão, energia na cabeça, nós falamos, a gente libera. Faça isso, vai relaxando o seu corpo, braços na cadeira, pés no chão, é também bem importante, o enraizamento, pés no chão. Corpo ereto, firme, 3 áreas respiratórias abertas, liberadas. Pode fazer 3 inspirações profundas e soltar bem o ar residual. Pode erguer os braços na inspiração, isso ajuda a botar a cabeça lá para cima, abrindo a boca. E aí, descendo a cabeça, queixo no peito. 3 vezes. Abrindo bem, descendo. Encontre um lugar calmo aí para fazer a meditação. Relaxando a cabeça para baixo. Volta à posição normal de olhos fechados. Percebendo agora a respiração, sem alterar, sem precisar melhorar, apenas percebendo inspiração e expiração. Essa pulsação da respiração. Deixe os pensamentos e sons chegarem, passarem. Deixa qualquer pensamento, lembrança chegar e passar. Não se fixa, não entra na história. Apenas recebendo sensações, pensamentos, sentimentos, imagens, reações corporais, deixa passar. Acolhendo qualquer sentimento, qualquer sensação corporal, mental, presente a você, a sua respiração. Relaxando bem os olhos, todo o corpo. Voltando o foco para a respiração, apenas percebendo o ar que entra e sai. Coloque o foco agora na pulsação do seu coração, no seu peito. Assim como a respiração, a pulsação do seu coração. Se você quiser, pode colocar a mão em cima do peito para sentir o coração. Uma mão no coração. Respire a partir do coração. Peito aberto, respirando a partir do coração. O toque das
da mão ou das mãos no coração. Lembre agora da sua mãe. Mamãe, as mãos da sua mãe. Você tem filhos, as mãos dos filhos também. Ou a mão do pai. Ou a mão de um amor. Coloque as pessoas que podem estar, que você precisa colocar nessa mão, apenas respirando, sentindo a pulsação do coração e lembrando das pessoas amadas. Todo o trabalho das mãos, as buscas dessas mãos pela vida, para agarrar coisas, para se alimentar, para viver, e também para cuidar de si mesmo, e também das outras pessoas. O quanto essas mãos trabalharam, o quanto vão trabalhar ainda. Sinta o seu peito, sua respiração aberta, seu coração e as mãos suas e dos seus amores lembrados agora. Pense também quem precisa da sua mão no coração. Lembre os seus entes queridos, a mão no coração. E lembre agora esse coração como o coração dos seus ancestrais, pais, avós, bisavós. Quantos corações atrás de você que trabalharam, geraram a vida, a genética, o trabalho, a alma, e que fazem parte desse coração ancestral. Esse coração agora é um coração relacional, ancestral. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, paternos e maternos, meus avós, meus bisavós, meus ancestrais. E a pulsação do próprio ecossistema da vida, da Terra, de onde todos vieram, do coração da vida, de milhões e milhões e milhões de anos. O meu coração ancestral. Mãe, pai, como a terra, o sol. Percebe agora uma luz do sol irradiando por dentro, passando pela sua cabeça e entrando no seu coração. Uma luz solar clara, muito intensa, entrando pela sua cabeça, chegando ao seu coração, chegando até a terra também, e enchendo o seu corpo de luz, de energia do sol, chegando até os pés na terra.
e brilhando muito dentro do coração. Todo o corpo irradiando luz. Com esses ancestrais, avós, bisavós, pais, a força da terra, eu irradio essa luz para as pessoas que eu me relaciono. Irradio essa luz para as mágoas que eu guardo, para as dores que eu carrego. Eu tomo essas dores e dificuldades e sombras agora como cuidadas pelo meu coração e aceitas pelo meu coração, como tentativas minhas de lidar com essa vida tão potente. Imagine a luz do sol, a força da terra, os pés na terra, os ancestrais, e olhe para os seus relacionamentos que precisam ser vistos, com a mão no seu coração e com a força e luz da irradiação do coração. Para encerrar, tome o seu tempo, mas para encerrar, recolha todas essas imagens do sol ancestral, mães, relacionamentos, dores, dificuldades, emoções, e leve como a luz para dentro do seu coração, do seu peito. Tomando todas as coisas a partir do seu peito, do seu coração, da sua coragem, que chegou até aqui, na vida. Guarde tudo isso no seu peito. Como um presente. Muito bem, minhas queridas e meus queridos. Eu poderia ter feito com mais tempo, né? Mas você pode fazer isso novamente com mais tempo, parando quando precisa, retomando, olhando as dificuldades de cada imagem, retomando, olhando para ela, retomando a força, no seu tempo. Aqui é uma das versões, né, que eu adapto, umas meditações do coração, que tem aspecto também sistêmico, aspecto das tradições, e ecossistêmico também. Então eu vou encerrando por aqui, desejo aí muita saúde do seu coração, saúde relacional, saúde biológica, né? Muitas coisas boas, e nos vemos, né? Um abraço.